Primeiramente, bom dia, boa tarde. Me chamo Jean Rodrigues. Estou aqui para apresentar aí um pouquinho da experiência prática de conservação em concessões. Agradecer aí o convite, do Ministério para a gente participar desse grande evento aí, que visa aí ajudar a todo o nosso setor aí de rodoviário aí para a gente caminhar para as melhores práticas possíveis. Vou me apresentar então para vocês. Como falei, me chamo Jean Moraes Rodrigues. Eu sou gerente de engenharia da empresa concessionária Ecosul, né, que fica aqui no Rio Grande do Sul, no Polo Rodoviário de Pelotas. Sou engenheiro civil formado desde 2008, né, tenho pós-graduação e especialização em gestão empresarial pela FGV e também em infraestrutura de transportes pelo INBEC. Estou como gerente da área de engenharia da Ecosul desde 2017, né, mas estou no mercado de concessões aí, rodovias, já há mais ou menos 12 anos. Bom, gente, convidado aqui para a gente falar um pouquinho sobre conservação, né, então eu vou trazer um pouquinho das práticas aqui que são realizadas aqui na concessionária Ecosul. Muitas delas também são difundidas dentro do grupo Ecorodovias. E vamos começar pela parte de definição de conservação, né? Acho que é muito importante. Né? Então, pelo nosso dicionário Michaelis, conservação é um ato ou efeito de conservar. É um conjunto de normas ou procedimentos destinados a impedir a deteriorização pela ação do tempo de obras de arte, livros antigos, monumentos, etc. Preservação é o conjunto de práticas permanentes destinadas a manter algo em bom estado, né? Com isso, a sua manutenção. Então, é muito importante, dentro desses programas que nós temos, né, de concessões ou de conservações rodoviárias, definirmos bem o que é a conservação, né? Ela é o ato de manter preservado algum bem no qual a gente está cuidando. Eu vou trazer aqui a agenda, né, como eu segmentei a nossa aula hoje, para a gente poder dar continuidade. Então, eu vou falar um pouquinho sobre segmentos concedidos, sobre os compromissos do grupo de conservação, falar um pouco de conservação rotineira e conservação de pavimento. E aí, dentro da parte de conservação de pavimento, vamos dar enfoque aí para a parte de dimensionamento de equipes, para parâmetros de pavimento, para dimensionamentos de pavimento e para análise destes parâmetros. A ideia aqui é demonstrar aonde a conservação ela pode apoiar as equipes de projetos em fazer projetos mais assertivos para as rodovias em questão. Então, vamos lá. Quando você pega uma concessão, quando você inicia um compromisso de conservação, a primeira coisa que nós aqui tentamos entender é onde estamos, né? É conhecer o segmento a ser conservado. No caso aqui eu trago um exemplo do Polo Rodoviário de Pelotas, né, que ele é composto pela BR-116 e pela BR-392. Né? Então, o que a gente entende como de muita importância nesse momento? É você identificar, dentro do polo que você vai conservar, as características daquela região. Né? Você vai poder identificar características geográficas, topográficas, né? De maneira que você vai conseguir criar segmentos homogêneos para deixar mais assertivo a sua estratégia de conservação desses locais. Então, por isso, a primeira parte é fazer um mapeamento e um entendimento de quais os locais a serem conservados. A partir daí, também tem uma parte social que é importantíssimo da gente levar em consideração, que é a identificação dos grandes centros de apoios, né? Ou seja, quais são os municípios que estão dentro desse polo que você vai conservar, que vão conseguir te subsidiar na questão de mão de obras, de insumos, ou de qualquer outra necessidade que você possa precisar. Pois, como existem vários tipos de cidades e tamanhos de municípios né, ao longo das rodovias, é muito importante você saber, né, até para dimensionar a sua logística de transporte, a sua logística de aquisição, né, de quais centros, de quais locais você vai fazer essas aquisições ou vai fomentar essa questão de desenvolvimento de mão de obra e empresas para lhe apoiar. Então, acho que a primeira parte, né, é você entender bem o contexto do local a ser conservado e, com isso, né, iniciar o seu plano de conservação. Então, dentro dos trabalhos, né, de uma concessão, né, nós temos aí trabalhos iniciais, depois a conclusão dos trabalhos iniciais, a conservação rotineira, né, parâmetros, análise de parâmetros e aí depois os ciclos de recuperação de pavimento. Nós aqui vamos focar nesse
momento aqui, onde a gente está dentro da conservação rotineira e até a análise de parâmetros, antes de entrar na parte de ciclos de recuperação. Primeiramente, a gente divide aqui em dois grandes grupos a parte de conservação. Trabalhamos numa parte de infraestrutura da rodovia, onde chamamos de conservação rotineira, que ela abrange todo o corpo estradal, exceto a parte de pavimento, e um outro grande grupo seria a parte de pavimento, que vai ser o principal foco da nossa aula de hoje aqui. Então, para a gente falar um pouquinho da parte de conservação rotineira, né? A parte de conservação rotineira, né, como falei, onde você vai cuidar de toda a parte da faixa de domínio e os demais elementos da sua rodovia, no momento que você entende onde você está localizado, entende qual é a situação daquela região, você consegue, de acordo com as premissas do seu contrato, né, de quais são as suas obrigações, se é um contrato de concessão ou se é qualquer outro tipo de demanda que você tem possibilidade de fazer agrupamentos de vários serviços que estão previstos dentro desses contratos em um contrato único com o seu terceiro. Então, neles a gente pode englobar elementos de proteção e segurança, conservação de obras de arte especial. Mais uma vez, eu volto lá quando eu falei em conservação, né? É a arte de manter, de conservar o estado, né? Nós não estamos falando aqui de recuperação ou qualquer outro tipo de serviço. Também conseguimos colocar dentro desses contratos sistemas de drenagem, né, de obra de arte corrente, terraplenos, estruturas de contenção e também o canteiro central e faixa de domínio. Dentro desses serviços, né, dentro desses elementos, a gente tem vários serviços que a gente normalmente consegue agrupar tudo dentro de um único contrato, onde a gente tem uma equipe multidisciplinar que pode nos dar apoio na condução de toda essa conservação desses locais, de acordo com os parâmetros que você contratar, né? Isso aí vai depender de demanda para demanda, né? Mas, basicamente, dentro desses contratos, nós conseguimos elencar todos os serviços de roçada, de podas, cortes de árvores, capinas e refilamentos, a parte de manutenção de cercas em faixas de domínio, que nas concessões dá bastante trabalho, parte de cata-papel e remoção de lixo, que são questões mais destinadas aos perímetros urbanos, remoções de qualquer tipo de entulho, varrição, limpezas de manutenção de drenagem, limpezas de manutenção de sinalização vertical, horizontal, dispositivos de segurança. Volto a dizer, né? Aqui a gente está falando de limpeza, só de manter o que já existe. A parte das edificações também entra dentro desses contratos, nós conseguimos colocar aí as partes de limpeza de edificação. Ações em faixas de domínio, né? Pois desses contratos de concessão, nós temos várias demandas de organização da faixa de domínio, ou seja, com atuações em acessos que não são homologados, ou aberturas de novos acessos, nós temos ações. Então, essas equipes, por elas serem compostas por grande número de pessoas e maquinários, nós conseguimos inserir dentro desses contratos a possibilidade desse tipo de ações, quando necessário. Qualquer tipo de serviço emergencial, que seriam os apoios a acidentes, né, com recolhimento de material derramado sobre pista, né, desde que não seja materiais perigosos, claro. A parte da conservação das OAEs, OACs. Outra coisa que a gente coloca dentro é o serviço de tapa-buraco. Por mais que aqui o tapa-buraco seria no pavimento, né, onde nós tínhamos deslocado esses dois grandes grupos, uma premissa que nós adotamos aqui é a seguinte: os momentos que mais aparecem qualquer tipo de pequenas patologias, como buracos ou qualquer tipo de escorregamento, são períodos chuvosos. E em períodos chuvosos nós não trabalhamos com a parte de conserva do verde. Então, normalmente nós tentamos encaixar dentro desses contratos essa situação. Em períodos onde a gente não consegue fazer a conserva verde por questão de chuva ou qualquer intempérie, essas equipes elas têm a capacidade de, com esses kits que nós temos de manutenção ágil de pavimento, com asfalto frio ensacado, qualquer outro ponto, de percorrer as rodovias aí, tapando qualquer tipo de buraco e fazendo qualquer tipo de serviço emergencial no pavimento. Esse é o único momento que elas atuam em pavimento. Fora isso, é só na conserva mesmo da faixa de domínio e no corpo estradal. Também tem a parte de sepultamentos e recolhimentos de animais, né? Dependendo dos locais, aí, a incidência é muito grande. E também a parte de limpeza e manutenção de abrigos de ônibus. Então, gente, como eu falei lá no início, primeiro você faz a identificação do local. Depois, você agrupa todas as necessidades do seu contrato dentro de um único contrato, ou dois. Aí vai depender muito da atuação de quem está à frente disso, né?
E por último, o que você precisa para fazer boas contratações, ou ter em mente bem dimensionado o que você vai fazer, é ter um bom cadastro, né? Você só vai ter, só terá capacidade de montar boas contratações, bons dimensionamentos de manutenções e conservações do seu trecho rodoviário, se você tiver um bom cadastro. Você tem que saber o que você tem que conservar, né? Então aqui mais uma vez eu trago para mostrar o tamanho disso, né? E a gama e a diversidade desses serviços. Eu trago aqui um dos cadastros que nós temos aqui na nossa concessão, né, onde a gente pode verificar aqui que são números bem expressivos. Então, vamos lá, né? Obras de arte são 83 obras de arte, mais de 1.000 taludes, 120 quilômetros de defensas metálicas, 238 mil metros quadrados de sinalização horizontal, mais de 100 mil taxas, entre taxas e taxões, mais de 5 mil placas, quase 6. Depois em todo um cadastro de drenagem, né, onde a gente encontra descidas d'água, dissipadores, meio-fio, sarjetas, drenos, bueiros e assim vai. E um dos grandes desafios, né, da conserva, que é a manutenção das áreas verdes. Aqui eu trago um exemplo da Ecosul que eu acho bem bacana de mostrar. Um ciclo de roçado, ou seja, né, do início ao fim do trecho da Ecosul, são 3.527.000 metros quadrados de roçada. Aqui a gente pratica mais ou menos 20 ciclos por ano, né, que totaliza aí 70 milhões de metros quadrados roçados por ano. À direita aqui eu faço uma comparação com um campo de futebol, e essa situação da Ecosul é como se por ano a Ecosul roçasse 9.956 campos de futebol. Né? Então é importantíssimo você ter na sua cabeça essas grandezas, esses dimensionamentos, para você fazer bons contratos, né, e bons dimensionamentos das suas equipes, para você não deixar de cumprir qualquer parâmetro acordado dentro do seu contrato de concessão. Então, para a conservação rotineira, basicamente, né, a gente aponta, são os grandes pilares, são esses, né? Você entender a situação social, topográfica, geográfica da região que você vai conservar, você linkar essas necessidades com todos os parâmetros dentro do seu contrato, e daí você ter um cadastro fidedigno de tudo que você tem que conservar. A partir desses três pilares, você consegue montar bons dimensionamentos e entender qual a sua real necessidade de serviços rotineiros, né? Porque esses serviços, após a contratação, eles passam a ser rotineiros. Né? Então, o início, o pontapé inicial que a gente entende como muito importante. Bom, vamos falar um pouquinho agora, que como eu falei, vai ser a parte que a gente vai focar mais, é a conservação de pavimento. Né? Como a conserva de pavimento ela pode auxiliar o setor de projetos a ter projetos mais assertivos, mais econômicos, né? E que dê melhores resultados e impactos na rodovia que nós conservamos. Primeiro passo seria a parte de dimensionamento de equipes. Você tem que, mais uma vez, entender quais são os parâmetros do seu contrato, o que você tem que fazer de conservação, e você tem duas situações aí, né? Você tem que ter uma equipe interna, que vai ser a sua equipe administrativa e uma equipe de campo, e você vai ter que ter a equipe que vai definitivamente fazer a conservação, né? Que aqui a gente chama de equipe externa, que são as equipes de grande porte, né? No nosso caso aqui, e equipes de pequeno porte. Né? Eu vou explicar um pouquinho o que difere uma equipe da outra aqui, para a gente discorrer na nossa aula. Aqui eu trago a base de uma equipe de grande porte. Uma equipe de grande porte, o que diferencia ela aqui na Ecosul de uma equipe de pequeno porte, basicamente é o fato dessa equipe ser composta por fresadoras de grande porte e vibroacabadoras. Ou seja, são equipes dimensionadas para fazer remendos de tamanhos consideráveis. 300 metros, 200 metros, né, até 500 metros de remendo a gente consegue fazer com essas equipes aqui, de acordo com as demandas, tanto do nosso planejamento, quanto com as demandas que a gente vem recebendo aí na semana da nossa fiscalização. E aí aqui eu vou chamar a atenção para dois pontos que a gente entende como diferenciais aqui na Ecosul, que é o fato de nós trabalharmos com sensores de nivelamento em todas as nossas vibroacabadoras e também nos nossos contratos desses tipos de equipe, nós também solicitamos que estejam presentes implementos para execução de drenos. Tá? Agora, no decorrer da aula, eu vou explicar o porquê que a gente chama isso de diferencial, mas isso para nós aqui faz uma diferença imensa na condução
da conserva, do planejamento da concessionária para sua manutenção e recuperação também de pavimento. Aqui eu trago algumas imagens, né, dessa equipe em ação, né? Então, como eu falei para vocês, é uma equipe que dispõe aí de uma vibroacabadora, um sensor de nivelamento. Aqui na foto da direita você vê aí que tem a rolagem do pano de recapeamento que está sendo feito, e a mini carregadeira com a vassoura. E são equipamentos presentes aí em todas as frentes de serviços que a gente conhece, né? Então, são equipamentos conhecidos por todos. Depois eu trago aqui também, né, o dimensionamento da equipe de pequeno porte, como a gente chama, né? Que, como eu falei, a diferença dela para outra, além de ser uma equipe menor, né, ela não dispõe de equipamentos de grande porte, né? Acabadora e vibroacabadora. Perdão, acabadora e fresadora. Mas, mais uma vez, né, essa aqui a gente tem ela como uma equipe mais esporte, para fazer pequenos reparos, principalmente quando a gente recebe demandas do poder concedente, né, de pequenos escorregamentos, né, de qualquer tipo de notificação que a gente possa receber. Essa aqui é uma equipe de grande agilidade, né, uma equipe que toda ela cabe em cima de um único veículo transportador, e a gente consegue aí ir a qualquer ponto do nosso trecho aí no mesmo dia para resolver qualquer situação. Mais uma vez eu chamo a atenção aqui, também nessa equipe, a gente trabalha com equipamentos para cortes e execução de dreno. Como falei, eu vou discorrer mais à frente aí para a gente falar sobre essa questão da drenagem, que no nosso caso aqui é de extrema importância e faz uma grande diferença na hora da gente montar o nosso planejamento. Aqui eu trago algumas imagens também, né, para quem não conhece aí esses implementos aí de dreno, são pequenas valetadeiras que cabem, né, na própria mini carregadeira, então não tem custos elevados de você colocar isso dentro de um dimensionamento de uma equipe sua. São equipamentos que você vai fazer a troca deles ali na própria frente de serviço, onde você vai ter ali à esquerda, aqui a gente tem um equipamento de corte de dreno, e na foto central aqui, uma mini fresadora, né? Um equipamento de fresagem para essas mini carregadeiras. Então, e à direita é um resultado de um pano de reparo deles, né? Onde, como eu falei lá, são pequenos reparos, pequenos escorregamentos que a gente pode ver aqui na foto central, que a gente recebe esse tipo de notificação do poder concedente e trabalha com esse tipo de equipamento e consegue dar vazão nessas pequenas demandas. Daí, pessoal, eu vou falar um pouquinho sobre parâmetros de pavimento, né? Eu sei que parâmetros, né, quando a gente começa a falar muito na parte de ele vem muito para o lado do dimensionamento, mas aqui a gente tem uma estratégia de atuação prévia a dimensionamento de projetos, de maneira a tentar melhorar as condições para que os nossos projetistas, nossas equipes projetistas de pavimento, tenham mais segurança e mais assertividade na hora de desenvolver aí os projetos que vão vir para o rol da concessão para os exercícios seguintes. Então, mais uma vez aqui eu vou trazer o exemplo da Ecosul, né, para nós nos basearmos nele. Né? Então, aqui é um recorte do PER da Ecosul. Tá? Então, nós temos aqui um compromisso, né, de atingimento desses parâmetros a partir do ano de 2021, né, que foi após a etapa de recuperação estrutural do pavimento. A partir do ano 2021, este aqui são os parâmetros aos quais a concessionária tem que atender. Né? Então, são parâmetros que estão previstos em todos os contratos de concessão que a gente conhece. Tem algumas variações em alguns limites, né, de parâmetros, mas basicamente são os parâmetros que nós conhecemos aí para pavimento. Né? Então, ausência de desnível entre faixas de tráfego contíguas, desnível entre faixa de tráfego e acostamento, no caso da Ecosul inferiores a 2,5 centímetros, flechas em trilhas de roda, né, inferiores a 7 milímetros, mais uma vez no caso da Ecosul, né, irregularidade longitudinal máxima, né, de 2,7 em 100% da rodovia, ausência de áreas afetadas por trincas interligadas de classe 3, famosa FC3, percentagem de área trincada máxima, perdão, de 15% em 100% da rodovia, e a deflexão característica máxima em segmentos homogêneos de 50 décimos de milímetro. Bom, esses aqui são os parâmetros da Ecosul, né, e eu vou me utilizar deles para a gente fazer alguns exercícios aqui, demonstrar como a conserva pode atuar aí, apoiando o planejamento de projetos da concessão.
Primeiro é muito importante que, como eu falei lá atrás, né, nós vamos ter as equipes que são as equipes ADMs, né, as equipes internas da concessão, da engenharia, e as equipes de campo, que vão ser as equipes que vão fazer as manutenções. É muito importante que a nossa equipe ADM, que nós tenhamos técnicos que tenham capacidade de fazer a interpretação desses dados que a gente recebe, a interpretação, né, dos atendimentos, desses parâmetros ou não, dos não atendimentos, né, para que a gente já possa fazer uma pré-filtragem inicial, né? Então, de cara aqui, o que as nossas equipes trabalham, né? Primeiro, nós temos dois tipos de parâmetros, né? O primeiro deles são parâmetros de identificação visual. Uma ausência entre faixas de tráfegos contíguas, um desnível entre faixas de acostamento e trincas, né, de classe 3, são visualmente identificáveis, né? Então, a nossa equipe, nós não precisamos ter trabalhos de monitoração, né, ou nada do tipo, para identificar essas patologias nas nossas rodovias, né? Então, para esse grupamento de parâmetros, né, nós, com a nossa própria equipe da concessionária, a gente já consegue ou atuar, ou ao menos identificar quais são os pontos, né, que a gente tem que trabalhar. Então, vou começar pelo primeiro deles, né? A ausência de desnível entre faixas contíguas. Isso é um parâmetro, basicamente, né, para a gente ter um bom planejamento na hora de fazer qualquer tipo de manutenção do pavimento, né? De maneira que, ao fim do dia, você consiga ter as pernas, vamos chamar assim, da pavimentação juntas, de modo a não oferecer nenhum risco de degrau entre uma faixa e outra de um dia para o outro. Ou de fazer uma obra sem o seu devido acabamento, né? Gerando qualquer risco aí para o usuário. Isso, como falei, isso é um parâmetro, é uma patologia facilmente detectável pelas nossas equipes. Mas, o desnível entre pista e acostamento. Mais uma vez, né, a gente está falando de um desnível aqui, né? Então, são pontos que a nossa própria equipe pode identificar, né? Tem conhecimento do que fazer, né? Que, no caso, é reparar o acostamento, né? Fazer um recapeamento nele ou fazer o preenchimento dele de maneira a eliminar esse tipo de desnível, né? Conhecido mais como degrau. Então, essas são situações que a nossa equipe, tanto a nossa equipe de administração, né, quanto as nossas equipes de campo, né, facilmente conseguem identificar, facilmente conseguem trazer para a gestão da engenharia, né, essas situações, para nós podermos dimensionar, ou vamos atuar agora, ou não vamos, ou como vamos botar isso no nosso planejamento. O fato é que são parâmetros que não estão sendo cumpridos naquele momento e que visualmente a gente consegue identificar eles. Por último, desses parâmetros visuais, eu trago aqui um exemplo de FC3. Né? Nós conseguimos também, mais uma vez, né, visualmente identificá-las. Né? E isso dentro do seu próprio planejamento de remendos rotineiro, aí, né, você facilmente, com qualquer uma das suas duas equipes, tanto da de grande porte quanto a de pequeno, aqui eu trago um exemplo da equipe de grande porte, que fez um remendo bem considerável, aí, você consegue eliminar essa patologia, né, e consegue, mais uma vez, voltar a atender qualquer parâmetro do seu contrato, né, nessa situação. Então, não necessariamente, quando você recebe lá o seu resultado das suas leituras, das suas monitorações, você precisa levar tudo de pronto para um projetista, né? Realizar um projeto de recuperação. Você tem capacidade interna, né, da sua equipe de já agir em algum deles, né? Então, e esses três exemplos aí são os que eu trago para a gente debater. Depois desses parâmetros que a gente chama que a gente consegue identificar visualmente, a gente tem parâmetros de segmentos homogêneos, né? Que aí vão ser as flechas na trilha de roda, a irregularidade longitudinal, o percentagem de área trincada, e eu até separei aqui para a gente falar mais no detalhe a parte de deflexão característica, né? Que ela está presente aí também na maioria dos contratos federais, se não em todos que eu conheço, né? Então, esses são parâmetros no qual a gente normalmente trabalha com monitorações, né? Fazemos campanhas de monitoração do nosso pavimento e no qual a gente recebe os dados, né, desses levantamentos, indicando aí se estão de acordo com os limites que você contrata, se nós estamos atendendo parâmetros ou se não, se estamos falhando em algum deles, e o que vai nos gerar aí nossos planos de ações para a gente poder caminhar para o pleno atendimento de parâmetros, né? Então, é nesse momento aqui que é muito importante a conservação ser atuante e estar alinhada à estratégia, né? Então, basicamente, a gente, como eu falei lá no início, você poderia pegar esse pacote de leituras e entregar para um projetista, né? Ele vai pegar aquilo dali, vai usar um sistema, alguma maneira de te gerar uma solução para isso. Porém, é papel fundamental da conserva filtrar esses dados, filtrar essas patologias, entender o que está acontecendo no seu trecho antes de qualquer passo
para um projeto novo ou qualquer coisa do tipo. Né? Então, por isso que é muito importante nós termos uma estratégia de entendimento desses dados. Aqui na concessionária, né, e no grupo, nós trabalhamos com o SGP, né, que é o Sistema de Gerência de Pavimentos, que é uma ótima ferramenta. Né? O SGP, né, ele possibilita uma visão completa e funcional da malha sob concessão. Ele armazena os dados rodoviários, ele de monitoramento, os dados de tráfego, as obras que você já realizou, tudo isso você consegue ir armazenando lá dentro. Ele vai te gerar diagnósticos gerais, planejamentos de soluções e até previsão de custos. Né? Então, tudo isso aí você consegue dentro de uma ferramenta da SGP, que não é o caso da conserva. Né? Mas é importante a gente saber que essas duas coisas têm que caminhar junto. E aos pouquinhos eu vou explicando por quê. Aqui eu trago um exemplo, tá, de um resumo de um levantamento de parâmetros aqui de um segmento homogêneo aqui. Né, do quilômetro 1 ao quilômetro 14, né, são quilômetros fictícios que eu coloquei aqui para a nossa aula, de uma BR e tal. Então aqui eu botei as travas, né, do contrato da Ecosul, né, onde eu consigo enxergar o que eu estou atendendo e o que eu não estou atendendo desses parâmetros. A coisa mais fácil a se fazer é você pegar esse conjunto de dados e entregar para a sua equipe de projetos, né, ou para um projetista, para ele dimensionar o que você tem que fazer para atender plenamente esses parâmetros. Mas é aqui que entra a conserva. Quando você vai para um sistema, aqui eu estou trazendo também uma imagem do sistema SGP, de como ele funciona, você cadastra, né, dentro de uma árvore de decisão tudo que você quer atender, né, quais são os parâmetros que você precisa atender, e você lança lá dentro toda a sua realidade. Dentro da árvore de decisão desse sistema, ele vai gerar lá, você vai precisar recapear um tal lugar, você vai precisar fazer um reforço estrutural em outro, você vai precisar fazer uma recuperação superficial, como uma microfresagem, um micro em outro lugar, de acordo com a própria inteligência do sistema e das próprias soluções nele cadastrado. Esses sistemas, né, eles usam métodos de dimensionamento conhecidos por nós, né, o PRO11, o PRO269, ou uma própria análise mecanística, né, do segmento, para gerar um ciclo de danos. Né? Nada mais é do que isso. Né? Nós colocamos lá os limites de parâmetros que nós queremos atender, a gente joga para dentro dele também o tráfego, que é aquela rodovia, que atua em cima daquela rodovia, você coloca lá dentro também o extrato da sua situação atual, que vai ser o seu levantamento de parâmetros, e esse sistema ele vai rodar um ciclo de danos para vocês. Né? Ele vai dizer lá, ó, em 2019, no trecho X, você vai estourar o seu trancamento ali em 29%. Em 2020, você vai ter um problema de IRE também. Né? Então, ele gera esses ciclos de danos. Dentro dessa árvore de decisão dele, ele tem lá as soluções para cada tipo de dano. E aí você pode até precificar já essas soluções. E aí, com isso, ele vai te gerar o ciclo de dano, ele vai buscar lá na árvore de decisão dele quais são as soluções para aquele dano, aquelas soluções vão estar precificadas e ele vai te dar um valor. Ó, então você vai lá e insere aquela primeira planilha que eu mostrei, né, com todos aqueles resultados, ele vai buscar dentro do banco de dados dele e vai te gerar, ó, suas obras que você tem que fazer são A, B e C, com custo X, Y, Z. Mas é aqui que eu entendo que a equipe da unidade, a equipe que está relacionada com a conservação, tem que entrar. Antes desse momento, né, que eu quero mostrar para vocês um pouco da nossa prática aqui. Voltei para o mesmo exemplo. Né? Então, mais uma vez, nós temos aqui um relatório unifilar, é um resumo dos levantamentos desse segmento aí, onde a gente tem aqui a verificação dos índices de FWD, de IRE, de flecha e de percentual de trincamento. E a gente enxerga todos esses, o que está cumprindo o meu limite que eu inseri no relatório e o que não está cumprindo. No caso aqui, mais uma vez, eu peguei um exemplo da Ecosul e aqui eu inseri todos os limites do contrato do PER da Ecosul. Eu vou passar exemplo a exemplo aqui na nossa aula, para a gente conversar sobre eles, da importância de nós termos equipes que consigam entender o processo e também consigam se aprofundar na análise desses dados. Então, eu vou começar pelo percentual de trincamento. Tá? Dentro dessa nossa análise aqui, vamos supor que a gente recebeu, esse é o nosso trecho, é do quilômetro 1 ao quilômetro 14. Nós recebemos essa análise aqui, que mostra que do quilômetro 13 ao 14, a gente excedeu o percentual limite de trincamento. Qual é a primeira coisa que a gente tem que fazer? A gente tem que entender a fonte desses dados. E aí nós vamos lá nas fichas que geram aquele resumo lá.
né? No nosso caso aqui, né, a metodologia utilizada é o PRO7 do DENIT, né, no qual onde a gente faz esse inventário de danos aqui. Né? Como é que funciona? Ele faz 6 leituras, né, ele escolhe 6 pontos dentro de 1 quilômetro e faz leituras de 6 metros, né, a cada 6 metros, identificando como que está a tua área afetada nesses pontos. E daí ele gera uma média ponderada para o quilômetro inteiro e vai te dar um percentual de trincamento. Essas médias ponderadas para a gente que é muito importante. Né? Porque como ele faz 6 leituras aqui, o fato de trabalhar por uma média ponderada, você pode dar o azar, vamos supor, de pegar o pior ponto e ele estourar o teu parâmetro. Então, por isso que é importantíssimo sempre analisar a fonte dos dados. E aqui eu trago a ficha daquele caso lá. Tá? Então vocês vão verificar comigo que no primeiro segmento não teve nenhum dano, o segundo segmento tem dano nas 4 pistas, né, que são as áreas número 1, 2, 3 e 4. O terceiro ponto, o terceiro quadrante não tem dano nenhum. O quarto quadrante também não, e depois nós vamos ter alguma coisa entre o quinto e o sexto quadrante. Essa situação ele vai levar, né, de acordo com eu falei, né, com a média ponderada, para esse valor de 16,70%, que é os 17% que nós vimos lá. Nesse caso aqui, como tem vários trechos que eles estão sem dano nenhum, é importantíssimo que a equipe que esteja à frente desses levantamentos, ao receber esse dado, vá ao trecho. Olhe, né, verifique se realmente o segmento está com problema em todo ele, ou se por algum acaso não tivemos algumas patologias localizadas, no qual com pequenos reparos a gente consiga mitigar esses problemas e você passa a atender o seu parâmetro. Né? Então aqui até eu escrevo aqui, né, o levantamento visual do segmento visando identificar a possibilidade de atuar com as equipes de conserva. Não é uma obrigatoriedade. Né? Pode ser constatado que não. Olha, realmente o pano está todo trincado, é 1 quilômetro inteiro de problemas, temos que partir por um projeto. Isso é totalmente normal. Né? Mas o que não pode ser normal é nós não fazermos esse cheque antes de passar isso para projeto. Depois, eu vou trazer mais alguns exemplos. IRI. Naquele nosso inventário lá, nós recebemos aqui que no quilômetro 6 ao 7 nós tínhamos um problema de IRI na faixa 1. Mais uma vez, convido-os para a gente abrir a ficha do IRI. Como é que funciona as leituras de IRI? Né? O segmento é dividido em 5 médias, né? 5 leituras, e aí se faz as médias dos dois lados, né? Do direito e esquerdo desses pontos. Então aqui eu trago esse exato exemplo. Tá? Primeiro, quando a gente enxerga as 5 médias, a gente vê que só os 400 últimos metros desse quilômetro descumprem o IRI. Então, ó, já você vê que não é o seu trecho todo que está comprometido. Aí, quando você vai olhar mais atento, você vai verificar que uma desses pontos tem uma ponte lá. E aí você vai lá e dá de cara com isso aqui, com vários problemas em juntas. Então pode ser, né, que o teu problema seja junta de dilatação de obra de arte especial e não irregularidade de pavimento. Então, se você jogasse isso aqui para um projetista, para um sistema, para o SGP, ele ia calcular provavelmente uma solução que ele tem lá para esse quilômetro inteiro, porque a média do quilômetro está apontando 3,2. Então, talvez aqui, né, e tudo é talvez, tá, gente? Porque, como eu falei, cada trecho se comporta diferente, cada trecho a gente tem que ter o conhecimento dele, né? Você poderia atuar aqui com uma campanha de recuperação de juntas, além de estar melhorando essa ponte aqui, você vai melhorar as leituras do seu pavimento, e também e aí vai sobrar esse último segmento, 4,34. Talvez aqui sim, né? Você tenha que fazer um reparo de 200 metros aí, né? Porém, você vai trabalhar com um reparo de 200 metros e não de 1 quilômetro. Próximo parâmetro, flechas. Mais uma vez, voltamos para a nossa planilha inicial e pegamos lá o segmento do quilômetro 12 ao 13, que apresenta uma flecha acima do parâmetro permitido aqui na Ecosul. Primeira coisa, vamos para o inventário de danos. Essa aqui é a ficha, né, do Pro6, onde a gente tem o inventário do estado da superfície. E rapidamente a gente já consegue identificar que alguns pontos, e nesse caso aqui, de 200 metros, eles estão levando essa média para cima. Mais uma vez, temos que verificar o local. Aí a gente chega lá na situação, eu vou trazer aquele mesmo exemplo que eu trouxe antes, e você vê ali realmente uma massa aí que está afundada, de repente a compactação dela não foi boa, né? Ela deformou realmente nesse trecho aí, nesses 200 metros. E você, com a sua equipe de conservação, você rapidamente pode atuar ali de maneira a melhorar o resultado daqueles 200 metros. E aí, quando você volta lá para
para o final da ficha do GG, que essa aqui é o resultado do segmento, né? Dentro da ficha do GG, você identificou que o remendo que você fez ali de 200 metros, você derrubou esse parâmetro para 6,84, ou seja, você passa a atender novamente seu parâmetro com essa pequena intervenção. Você elimina a necessidade de mandar para projeto esse trecho. Aqui, gente, eu vou trazer alguns exemplos, né, de soluções para esses tipos de patologia, né? Então, nós trabalhamos muito aqui para redução de ira e flecha com microfresagem e microrevestimento asfáltico, né? Onde a gente consegue fazer um sarrafeamento da rodovia, de modo a eliminar todas as patologias de regularidade longitudinal ou, às vezes, até de trilha de roda, quando ela não é muito grande. E como eu falei lá no início da nossa conversa, sensores de nivelamento. Né? Isso foi uma mudança aqui na nossa concessão, né? Foi uma evolução muito grande a partir do momento que nós começamos a trabalhar com esse tipo de equipamento. Como é que funciona esse equipamento, né? Nesse caso, né, eu estou trazendo aqui o exemplo que nós usamos, né? É uma barra onde ela tem 3 pontos de sensoriamento e dentro de cada ponto desses são 5 sensores sônicos que fazem as leituras da irregularidade e eles vêm se calibrando conforme a sua acabadora vai andando, né? Então, conforme ela vai entendendo as irregularidades, ela vai ajustando a mesa acabadora de maneira a eliminar o máximo que ela consegue das imperfeições, né? Evitar o copiar, né? Que a gente chama, né, de copiar o problema que você tinha embaixo para a sua capa nova. Então, isso faz uma diferença tremenda. Quando nós começamos esse trabalho aqui na concessão, né, nós primeiro fizemos os testes para pequenos remendos, para ver se isso também... Porque uma coisa é você botar uma acabadora sensoriada para fazer grandes panos, né? Você vai fazer uma obra de recuperação, você vai fazer 10, 15 quilômetros, é imprescindível que você tenha isso. Mas nós também testamos aqui a eficácia desse sistema em pequenos panos, porque também nos interessava isso para as equipes pequenas, né? Então aqui eu trago alguns resultados que nós tivemos aqui quando nós fizemos esses testes, onde a gente mostra ali que a gente conseguiu reduzir em 36% o índice de irregularidade com apenas uma passada de uma acabadora com esse tipo de sensoriamento. Então ela conseguiu corrigir em até 36% o índice de irregularidade do pavimento. Né? Então, voltando àquele exemplo que eu dei lá, que nós precisávamos fazer remendos de 200 metros, e só aquele estava fora do teu parâmetro, sim, tu consegue recuperar um pequeno pano de 200 metros e trazer ele para baixo do teu parâmetro de maneira a atender o quilômetro inteiro. Então aqui, vou pegar só esse último exemplo aqui, era o quilômetro 190 mais 200 ao quilômetro 190 mais 400, nós nos utilizamos dessa tecnologia, né? Nós tínhamos um IRI antes de 3.14 e ao final da obra tínhamos um IRI de 2.05. Um ótimo resultado para o teste, que culminou, né, hoje, basicamente, nós temos a obrigação aqui de toda a equipe de remendo trabalhar com esse tipo de sensor. É um sensor que ele não é caro, né, e ele se paga facilmente devido à boa qualidade das entregas que a gente tem. Por último, não menos importante, vamos falar sobre a questão de deflexão, né? Que aqui, sim, aqui eu acho que grandes armadilhas estão aqui se a gente não analisar a fundo esses pontos, né? Então eu vou pegar 2 exemplos aqui, tá? Para falar de deflexão. Primeiro, o trecho do quilômetro 11 ao 12, onde ele apresenta uma deflexão de 53 décimos de milímetro, muito próximo do PER da Ecosul, que é o máximo 50. E depois, né, do quilômetro 12 ao 13, uma situação bem mais grave, onde ela apresenta 90, né, de deflexão característica, 90 décimos de milímetro de deflexão característica. Qual é a primeira coisa que a gente faz aqui? Mas isso é uma prática nossa, tá? Mas eu acho muito importante porque a gente precisa entender como são formulados esses parâmetros, né? Então, qual é a fórmula da deflexão característica, né? Você tem a média das leituras daquele segmento de 1 quilômetro mais o desvio padrão delas, né? Então, essa é a fórmula da DC, né? Deflexão característica. Uma coisa que nós temos o costume de fazer aqui é comparar com a DM, olhar a média. Então, a gente pega essa mesma planilha e expurga a característica, o desvio padrão, perdão. E aí, rapidamente, a gente já consegue enxergar algumas coisas muito interessantes. No caso aqui, ó, eu consigo enxergar 4 pontos que eu não atendia lá na característica, mas que quando eu olho para a minha deflexão média, ela fica muito abaixo do meu limite.
Então, aqui cria-se um ponto de atenção. Aqui, nós, como gestores de rodovias, temos que estar atento. O que está acontecendo aqui? É um problema estrutural ou é um problema pontual? Então, esse aqui, eu não vou olhar ponto a ponto no trecho, né? Então, e por isso que a gente foca nessas diferenças. Esses 4 pontos, com certeza, eu vou lá olhar. Então, aqui, voltando para nossas análises, só para fechar. Do subtrecho do quilômetro 12 ao 13, nós tínhamos uma deflexão característica de 90. Quando a gente olhou a deflexão média dela, ela ficou 73. Então, quer dizer o quê? Ela continua acima do meu limite, e muito acima. Então, o problema ele é estrutural. Isso aqui, gente, não tem a conserva não vai conseguir atuar aqui. Então, isso a gente já tira da nossa frente, do nosso planejamento de conservação. O problema não é pontual. É necessário aqui um projeto de recuperação para esse trecho. Está tudo certo. Esse trecho aqui, nós vamos mandar para o nosso setor de projetos aqui para ele ver qual vai ser a solução. Porém, o outro exemplo é essa aqui a situação. Nós tínhamos uma deflexão de 53 e uma média de 40. Nesse caso, pode ser um problema pontual. E aí, mais uma vez, convido a gente a se aprofundar nesse ponto e verificar em loco. Já de cara, a gente abre a ficha das leituras desse ponto e eu já identifico aqui, ó, na D0 aqui. Eu tenho 3 leituras que estão acima da minha deflexão, da minha deflexão limite do meu contrato. Então, eu já sei que essas 3 aqui tem problema. E eu já identifico que tem uma delas que está muito acima, que está destoando demais. Então, eu já tenho aqui o meu primeiro ponto que eu vou lá olhar. Então, entendo, de 1 quilômetro de rodovia, que está dizendo que ela não está atendendo o meu parâmetro, eu vou olhar esse trechinho de 40 metros aqui, para ver o que está acontecendo lá. Quando eu chego lá, eu dou de cara com isso aqui. Eu chego lá, eu tenho uma fundação plástica desse tipo aí, desse nível aí, como a gente fala aqui no Sul, uma baita fundação, não, um baita fundamento, perdão pelo português. E quando a gente vai inspecionar, abre para fazer a inspeção, olha o que eu encontro embaixo do meu subleito: água. Então, você pode perfeitamente não fazer isso aqui e mandar isso aqui para um SGP ou para um projetista dimensionar, de acordo com as metodologias aí de Pro 11, Pro 2009, fazer aqui um reforço para isso aqui. Mas você vai continuar com esse problema embaixo da sua pista. E se você não tiver um equipamento para fazer um dreno, que é aquilo que eu falei lá no início, que é um diferencial, você vai continuar com essa água aprisionada embaixo do seu pavimento. Eu vou trazer uns exemplos aqui desses pontos aí, tá? Isso aqui é o segmento da Ecosul, na época, mais ou menos, isso aqui é 2014, 2015, quando nós iniciamos os programas de conservação de drenagem subsuperficial aqui. Isso aqui é um dos cortes que a gente fez. Vou passar o vídeo aqui para vocês olharem. Olha o que tem de água presa embaixo dessa rodovia. Se você trabalhar apenas com reforço, com overlay, de ir subindo as camadas de pavimento, ou até mesmo fresando e recompondo, você continua com esse problema embaixo da sua pista. Olha como está encharcada a base dessa rodovia. Então, se você não eliminar isso aqui com a sua conserva, você vai passar a vida inteira fazendo projeto de recuperação estrutural, porque você não vai atingir os parâmetros e vai continuar se movendo. Isso aí te gerando várias deformações em cima da sua pista. Então, por isso que a gente precisa entender esses dados, a gente precisa olhar para ir lá e investigar o que está acontecendo. Eu vou trazer mais alguns vídeos aqui para vocês enxergarem. Isso aqui, ó, é um outro ponto que nós encontramos que tinha já um dreno e nos causou essa estranheza. Só que esse dreno ele comatou. Olha o que aconteceu quando a gente abriu esse dreno. Olha o que sai de água desse dreno subsuperficial. Vocês podem ver aqui, ó, tá toda a estrutura ali, o bidim, o geotêxtil no caso, a estrutura de brita conforme as metodologias aí que o DENIT aplica de dreno subsuperficial, e olha o que sai de água, gente. Então, assim, se a gente não aliviar essa pressão, se a gente não tirar essa água de dentro do pavimento, ele vai continuar deformando e nós vamos ficar voltando lá inúmeras e inúmeras vezes para fazer reparo nesses pontos. Esse aqui é um exemplo de um dreno funcionando. Isso aqui, prestem atenção, a chuva já parou, tá? Mas o dreno continua tirando água debaixo do pavimento. Então aqui a gente tem um dreno tirando água, você pode olhar que não está chovendo, é pós a chuva, mas olha como ele está tirando essa água lá de dentro. Então esses tipos de estruturas, de manutenção dessas estruturas, elas te aliviam o teu pavimento. Então por isso que é muito importante você ter isso na sua mente.
Aí você vai tratar conforme a sua premissa, né? No caso aqui, a gente utiliza alguns enrijecimentos de bases, né? Onde a gente trabalha também sempre com o dreno, né? A saída do dreno aqui para aliviar qualquer pressão de água que possa voltar a ter nesse ponto. E aí você volta lá para esse ponto. Você foi lá, você recuperou ele, você tirou aquela água, você utilizou um material mais nobre para recompor aquela base que estava encharcada, e aí a sua deflexão naquela batida ali, ela cai para 35. E aí olha o que acontece com o seu trecho inteiro. Pronto, você passou a atender o seu parâmetro com um remendo, né? Então, fazendo um rescaldo agora de tudo que a gente passou aqui, né? O que nós realizamos? Somando tudo que a gente fez, 800 metros de remendos profundos, localizados. Fizemos saídas de drenos. Fizemos 400 metros de remendo localizado, né, com frese e recapeamento para correção do IR e da flecha. E fizemos a correção das juntas de dilatações naquela ponte lá que estava acusando os problemas de IR. Se a gente tivesse simplesmente fechado os olhos e passado para o nosso sistema para ele dimensionar, provavelmente ele me faria 3 km de microfeseragem em micro, para a gente recuperar o IR e a flecha, e mais, em outro ponto, 3 km de recapeamento asfáltico para recuperar os pontos de FWD que a gente salvou com aqueles pequenos remendos. Então, olha a diferença do tamanho da obra que você faz para chegar no mesmo resultado. E aí, para finalizar, nós tínhamos a primeira situação à esquerda, que foi o relatório de monitoração que nós recebemos, e entregamos para o nosso setor de projetos da direita. Agora sim, né? Agora um relatório de monitoração bem pautado, onde a gente tira qualquer problema, qualquer obscuridade, qualquer detalhe que um dimensionamento não pegaria e entrega para o projeto. E aí você vai ter, né, salvo aí, vamos chamar assim, né, nesse caso aqui, 6 pontos, né, 6 trechos de pista. Perdão. Né, e aí sim você entrega para o seu projeto, fazer o seu projetista ter um projeto muito mais assertivo, muito mais dentro da sua necessidade e principalmente muito mais econômico. Para fechar, gente, vou chegando ao final aqui, eu vou trazer uma curiosidade, né, que também já passou aqui por nós. Essa aqui é uma ficha de 1 quilômetro aqui da Ecosul, de um ano que a gente fez um levantamento de parâmetros, e ele não estava atendendo a deflexão desse segmento. Tá? Logo a gente foi fazer a mesma coisa. Não, vamos lá, está muito próximo, a deflexão média atende, o que está acontecendo? E aí quando a gente foi ver, 100% das leituras estavam abaixo dos 50 décimos de milímetro. O meu problema aqui é que eu tinha uma leitura que estava abaixo demais, e aí o meu desvio padrão estava impactando no resultado do quilômetro como um todo. Aí eu pergunto para vocês, seria correto isso aqui ser chamado de descumprimento de parâmetro? Você não atender a sua deflexão característica, sendo que 100% das suas leituras estão dentro? Então, aqui, mais uma vez, o que nos chamou a atenção? Nós voltamos lá para ver. Né? Fomos lá olhar o que era esse 15. Né? E identificamos que isso aí era um ponto onde tinha uma galeria celular de concreto que pode ter, né, isso tudo é uma suposição, pode ter ocorrido que a questão de ter um concreto abaixo da base pode ter tido um enrijecimento na hora da batida e aí deu um erro de leitura, que ele não correspondia ao que nosso trecho apresentava. O que a gente fez? A gente andamos 5 metros para frente, batemos de novo, tivemos novas leituras e aí sim conseguimos atender o parâmetro. Então, é muito importante aqui a gente entender esse conceito de desvio padrão. Né? Por isso que eu boto aqui para nós, cuidado com o desvio padrão, entendam ele. Às vezes a gente vai ficar fazendo projeto em cima de projeto, sendo que o que está te gerando o teu problema é um ponto só. Né? E o mais importante, conheça o seu trecho. Né? Conheça os segmentos que você vai conservar, conheça todas as características dele, conheça todos os elementos, que só assim você vai ter assertividade em cima da sua conservação. Senhores, fico por aqui. Agradeço demais a oportunidade de participar desse evento, né, e deixo a palavra aberta aí, se quiserem fazer alguma pergunta, qualquer coisa, fiquem à vontade. Muito obrigado aí, em meu nome e em nome da Eco Rodovias, por participar desse belo evento.